nos finais de semana, como o Sérgio teve esse sentimento. Mas eu creio que sempre vai ter estudo bíblico que quem vai pedir assim particularmente, né? Com certeza. E isso é muito bom, é maravilhoso, porque isso faz com que as pessoas percebam o que de fato aconteceu aqui. Quando eu me converti, eu era muito curiosa mesmo. Então eu me converti na Assembleia de Deus e os irmãos já só lêem a Bíblia, né? Ninguém lê livros, a não ser os pastores, né? As pessoas que estão fazendo teologia. Então eles compram vários tipos de livro para estudar, né? Porque vão ser pastores, presbítero e essas coisas. Mas também eles só lêem livros da CPAD, né, Sérgio? Eles não têm o hábito de ler, né? Outro livro que não seja a Bíblia. Mas quando lê. Mas eu era uma jovem completamente diferente. Quando eu me converti, eu tinha muita sede pela palavra. Na verdade, quando eu me converti, eu tinha acabado de ler o Novo Testamento 4 vezes. Eu começava e terminava, cada vez ganhava mais visão. Então, isso foi no ano de 99 não. 99 não, eu estou confundindo, né? Eu me converti em 91, então foi 89, né? O ano de 89. Então, durante aquele ano, eu li a Bíblia 4 vezes. Não o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Só que quando chegava no livro de Apocalipse, eu tinha medo do livro de Apocalipse. E eu não lia. Aí recomeçava novamente. Aí, quando eu fui pela primeira vez num culto, viu? Quando eu fui a um culto, que foi em Igarapeba, que Paulo, meu irmão, me chamou, me convidou, eu senti algo completamente diferente. Eu não sei como é que as pessoas conseguem entrar em um culto e rejeitar o convite. Por que eles não fazem aquele convite, aceite Jesus? Eu não sei como as pessoas conseguem rejeitar, porque naquele dia, quando eu entrei, eu já fiquei com os cabelos tudo arrepiados. Me sentei e eu acho que é porque o Senhor já tinha me ganhado através da leitura, né? Então, aquele momento ali era o momento de eu realmente receber o Senhor. Eu costumo dizer que se o pastor não tivesse perguntado quem quer aceitar Jesus, eu mesmo me levantava e dizia, eu quero. Se ele não tivesse perguntado, sabe? Porque eu estava tão assim. E quando eu entrei no culto, eu não sabia o que eu ia esperar, a minha decisão. Eu não fui para o culto dizendo assim, eu vou me converter hoje. Não. Eu fui porque meu irmão me chamou. E eu nunca tinha ido a um culto antes. Incrível, né? Nunca tinha ido a uma igreja evangélica antes. Uma igreja, né? Evangélica antes. Nunca. E naquele dia, quando eu entrei, eu sabia que eu não ia sair mais da mesma maneira que entrei. E no final, realmente, eu recebi o Senhor e minha vida mudou completamente. E a partir dali, eu fui uma jovem muito séria com relação à palavra. Se eu tinha lido a Bíblia, o Novo Testamento 4 vezes, a partir dali eu comecei a ler a Bíblia desesperadamente. Eu lia direto. Então, assim, foi no ano que eu conheci Sérgio, o ano seguinte, 91. Né? E quando ele me conheceu, eu estava justamente com a Bíblia na mão, sentada na casa de Paulo, meu irmão de Igarapeba, lendo a Bíblia. Mas assim, eu comecei a ler a Bíblia toda e tudo mais, mas eu queria saber a história do povo de Deus, da igreja em si, ver como são as coisas. Já tinha um interesse naquela época, isso há quase 30 anos atrás. Aí eu disse, não, mas peraí, a gente serve a Deus, Jesus veio, morreu, ressuscitou, os apóstolos ficaram. E de onde veio a gente? Como foi que o evangelho chegou até nós? Como aconteceu? Aí eu comecei a estudar livros de história, gente. Porque eu não tinha acesso, não tinha condições de comprar livros religiosos para ler. Então, o que aconteceu? Eu pegava com Dona Salete, com Dona Lica, livros de história para começar a ler e entender o que era aquilo, o que tinha acontecido. E justamente foi quando eu comecei a conhecer a história da igreja, né, da igreja primitiva, né, como a Bíblia diz, né, que os apóstolos, eles morreram, eles foram morrendo, e depois pessoas foram se convertendo, né, e formaram uma igreja perseguida. O último apóstolo a morrer foi João, né, quando saiu da ilha de Patmos, ele foi para Éfeso e morreu já velhinho. Paulo morreu em Roma, degolado. Pedro morreu crucificado em Roma. Então eu entendi toda essa história nos livros, que eu pegava livro de história, livro que vocês estudam nos colégios, que todo mundo passa desapercebido. Tudo isso no livro? Tudo isso. Tudo isso. E muito mais. Livros de história. Para você ver como vocês... livros... História universal. História universal.
Livros seculares. Sim. Aí pra você ver como a humanidade perde quando não tem interesse por conhecer a palavra. Porque mesmo que você não tenha ninguém dando estudo bíblico, ninguém levando livros da igreja para você ler, mas os próprios livros de história contam a história da igreja. E naquela época, na época que eu me converti, eu já tinha sede para saber a história da igreja. Aí pronto, aí comecei a ler. Aí o que foi que aconteceu? Eu separei um caderno, tudo que eu lia, já que eu não podia comprar esses livros de história. Ou seja, mas quando tu lia, falava da igreja, mas tinha, se era igreja católica. Não, eu vou igreja, chegar aí. Sim, Vou chegar aí. porque quando já eu lia, quando a gente estuda história, eles vão mais para o lado da igreja católica. aí vou chegar aí. Eu também procurei saber de tudo isso aí. Quando eu lia, eu queria saber assim o que tinha acontecido com a igreja dos apóstolos. Naquela época que os apóstolos morreram, né? De quem ficou aqui para continuar. Ou seja, as pessoas... Aí eu entendi, vi nos livros que quem ficou aqui foi a igreja que foi se convertendo. As pessoas iam... Tipo assim, se eu e Sérgio a gente morrer, a igreja vai parar por causa disso aqui em São Benedito? Outras pessoas vão dar continuidade, não é? Então, do mesmo jeito foi naquela época. Os apóstolos morreram, mas os irmãos deram continuidade. Só que na época dos apóstolos, já no finalzinho, houve uma grande perseguição. Uma grande perseguição. Os irmãos, eles reuniam de catatumba, em caverna, principalmente em Roma, porque Roma, o evangelho, ele se expandiu em Roma. Ele ganhou muita gente em Roma. Porque Roma era o lugar do martírio cristão. Roma, ele perseguiu Jesus até a morte, que foi Roma que matou Jesus crucificado. Tanto Roma como os sacerdotes judeus que matou Jesus. Tá entendendo? A política romana e os religiosos judeus, né? Os próprios irmãos de Jesus mataram ele. Então, assim, perseguiram Jesus e agora começaram a perseguir os apóstolos e todo aquele que seguisse Jesus. Roma perseguia até a morte. Mas o mais interessante que eu percebi é que o lugar onde havia mais perseguição, o centro da perseguição, foi o lugar onde mais cristãos se converteram. Onde mais pessoas se converteram ao cristianismo, que foi Roma. Existiam várias cidades na época, como essa cidade que está escrita no livro de Apocalipse, né? Que é Esmina, Filadélfia, Pérgamo, Laodiceia, Tiatira. Todas as 7 igrejas de Apocalipse, naquela época, eram cidades que atuavam e tinha cristãos lá. Mas a cidade que mais teve gente que se converteu foi Roma. Por quê? Porque lá era o centro da perseguição. Deveria ser o contrário, né? Houve muita perseguição, então as pessoas ficariam com medo e não se converteriam. Mas não. Há na história um dizer que disse que o sangue dos cristãos mártires que davam a vida pelo Senhor era como se fosse semente em uma terra fértil. Quanto mais as pessoas derramavam sangue por causa do Senhor, mais pessoas se convertiam. Parecia que nascia crente. Era muita gente que se convertia. Então, como é o nome? O imperador, né? Um dos imperadores, porque houve alguns que perseguiam os cristãos de maneira tremenda. Então, uns deles que instituiu a perseguição na arena do círculo, né? Do Coliseu. Eles prendiam vários cristãos e soltava leões e ao mesmo tempo soltava cristãos. Tem até um filme mostrando isso. Os leões comendo os cristãos. Agora comia jovem, velho, criança, mãe com criança nos braços, tudo. Entendeu? E as pessoas na plateia, tudo batendo palma, tudo se divertindo. Para elas era uma diversão. Então, esse martírio dos leões foi mas teve um martírio de touros que matavam os cristãos só dando pontada. Houve martírio, e tudo isso está escrito nesses livros. Martírio de uma cadeira que prendia o cristão na cadeira, e a cadeira era como se fosse elétrica, mas naquela época não tinha esse tipo de eletricidade que tem hoje. Era como se fosse uma cadeira de fogo, um tacho, um negócio. Botam fogo debaixo e a cadeira ficava incandescente, como uma brasa viva. Aí sentava o cristão em cima e ele assava, e a fumaça subia. Se ele dissesse, ao ir para essa cadeira, ele dissesse que negava Jesus, ele estava livre. Mas se ele dissesse, confessasse a fé dele, ele ia ser assado vivo.
Era terrível, era cada coisa horrorosa. E mais cristãos se convertiam, né? Então eu entendi, vi tudo isso pelos livros. Tinha até na época, né, na Assembleia, tinha até um hino maravilhoso, que eu gostava muito, botava para tocar, que assim, eu queria ver a igreja de Paulo, de Silas, Tiago, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É lindo esse hino, é porque eu não sei cantar, mas é muito bonito. Que dizia que enfrentava a fúria de Roma, nunca negava a fé de cristãos, né? Então, assim, aí aquele hino me chamava muita atenção, tudo aquilo ali. Aí eu começava a ler. Então, chegou um imperador que se converteu. Ele disse que se converteu, né? Que foi Constantino. E ele, por se converter, por dizer que se converteu, ele aboliu a perseguição. Aboliu a perseguição e instituiu a primeira religião na época. Demorou um tempo. Primeiro ele aboliu a perseguição e demorou algum tempo, né? Porque a igreja ainda continuou, os cristãos eles ainda continuou. Mas quando ele aboliu a perseguição, imediatamente ele criou uma religião para esses primeiros cristãos. Então, por que a Igreja Católica fala muito que ela é a certa, que ela é a primeira? Porque é verdade, não que ela é a certa, mas que ela é a primeira. Foi a primeira religião cristã instituída no mundo, entendeu? E ela foi instituída em Roma. No século IV. Exatamente. Então, assim, ele instituiu, né? Mas tinha muitos irmãos, na época, no catolicismo, fiéis. E nessa mesma época, ele morreu e outros imperadores vieram, né, continuaram em Roma. Então, tinha a igreja e o imperador. Com o tempo, eles foram criando dentro da igreja costumes pagãos, principalmente adoração a ídolo. Porque o povo de Roma, eles gostavam de idolatria, muita idolatria. Então, para ganhar os romanos, então os cristãos... Para ganhar os romanos, os cristãos começaram a admitir a idolatria, mas a admitir a idolatria de maneira camuflada. Porque, tipo assim, se o romano ele adorava Cibele, que era a mãe do Deus Sol, que os romanos adoravam o Deus Sol. Então, o que foi que aconteceu? Eles trocaram o nome de Cibele para a Virgem Maria, porque os cristãos iam aceitar, entendeu? E os romanos também iam aceitar, porque só houve uma mudança de nome. A mulher continuou sendo adorada. Tá entendendo? Cibele e a Virgem Maria. Aí o Deus Sol. Aí mudou para o nome de Jesus. Foram mudando e fazendo imagens. Exatamente, fazendo imagens para cada um deles. E os romanos foram aderindo isso, foram aceitando. E os cristãos também foram aceitando, entendeu? Porque foi uma coisa aos poucos. Aí foram colocando vela, missa. Agora tudo que iam sendo colocado ali, foram colocando... E sumindo da linguagem dos primeiros cristãos, porque eles aderiram ao... Como é o nome da língua? Latim. O latim. Eles aderiram ao latim, de maneira que, mesmo que eles lessem a palavra, que realmente fossem a palavra, mas o povo que não entendia latim não entendia nada. Só amém. Tu tá entendendo? A única coisa que entendia era a idolatria. Via todo mundo seguindo de joelho, fazendo promessa, fazendo aquilo. Aí fazia a mesma coisa. Então todo mundo seguiu a idolatria e se desviou da palavra. Você está entendendo? As catedrais em Roma, até sem ser em Roma, em muitas cidades, não sei se vocês lembram, as catedrais em cima tem figuras de santos. Figuras de santos na parede, né? Quadros, né? Tudo aquilo ali são para pessoas que não sabem ler. E uma coisa que me impressiona muito é que os católicos em si, eles idolatram ídolos, né? Uhum. Porque adoram ídolos, mas na Bíblia é tão claro. Mas se você for perguntar, ele vai dizer que não adora. Eles vão dizer que venera. É exatamente isso. Aí eles não conseguem entender que no dicionário, adorar é venerar, é a mesma coisa. Então aí também eles falam de interceder. Que interceder. Aí eles não conseguem entender que o único intercessor é Jesus Cristo.
e que ninguém pode interceder por nós. Por que eles dizem isso? Porque eles não conhecem a palavra. Tudo isso é falta de conhecimento da palavra. Entendeu? Aí assim, aí pronto, o catolicismo foi dessa linha. Vocês estão entendendo, né? Eu tenho que falar de tudo isso para poder falar da história da igreja aqui, porque senão vocês vão entender que realmente aqui é só uma religião e um movimento. Eu tenho que mostrar para vocês a nossa linhagem, tudo que aconteceu, não é? Tá entendendo, né, Denilson? Nossa linhagem, isso mesmo. Então, assim, aí o catolicismo foi dessa maneira, né? Foi botando muita coisa lá dentro que não era do Senhor e tudo mais, até chegar à época de Martinho Lutero. Vocês conhecem Martinho Lutero? Assim, a história. Mas até chegar Martinho Lutero, até Martinho Lutero se levantar, alguns padres antes também tinham se levantado e tinham morrido. Martinho Lutero não morreu, foi uma exceção, mas os outros se levantaram contra o catolicismo e morreu. Entendeu? Então, assim, teve um mesmo que chamavam com ele de Ganso, era? Jamse. Né, que Martinho, depois eles tiraram os ossos dele, não foi? E queimaram na fogueira. Porque ele morreu sem ser queimado. Aí foi dizem. Queimado na fogueira. Johannes foi queimado na fogueira. Ele foi queimado. Eu acho que foi um Wycliffe. Porque teve um que não foi queimado. Foi isso daí. Porque eles queimavam, tipo assim, era padre. Aí o padre tinha acesso à palavra. Ele sabia ler latim, vamos supor, todos os padres tinham que ler latim. Então, alguns padres se convertiam por ler e ver a questão da idolatria. Então, alguns padres se convertiam. Quando eles se convertiam, que eles se manifestavam, né, que eles mostravam que eram contra a idolatria, aí o Papa mandava matar. Entendeu? Porque, assim, antes de chegar até Martinho Lutero, no decorrer da história, o Império Romano caiu. Acabou-se esse negócio de imperador. Então, bem dizer, quem ficou no lugar do imperador foi o Papa. Que chama o clero, né? É, o clérigo clerial. papal. Tá entendendo? Porque tem o Papa como líder, né, supremo. E abaixo dele o bispo, cardeal, né? Até chegar ao padre. Tá entendendo? Então, assim, quando chegou em Martinho Lutero, que Martinho Lutero se levantou, Deus tinha um plano de restauração, porque já fazia 1500 anos, não foi? 1500 anos. De treva no catolicismo romano, ou seja, no cristianismo. Imagina, não existia um povo cristão que não tivesse completamente embriagado com a idolatria. Não existia. Imagina, né? Ou seja, o cristianismo estava em treva completa. Entendeu? Ninguém tinha conhecimento da verdade. A Bíblia era escrita em latim. Quando um padre se convertia, era morto na fogueira. Imagina a situação. Até os hinos era cantado em latim. E aí? Ninguém entendia nada. A única coisa que as pessoas entendiam era seguir a idolatria que estava por foto. E todo mundo fazendo, então todo mundo fazia. Entende? Então era realmente terrível. Aí quando Martinho Lutero se levantou contra, né, a idolatria, foi um meio que Deus encontrou nele de abolir a idolatria. Foi tipo assim, Deus quis, através de Martinho Lutero, libertar o povo da escravidão do catolicismo. Aí foi quando ele saiu, teve um apoio de um rei, de um príncipe, e esse príncipe, na verdade, a Igreja Católica ia mandar matar Martinho Lutero, depois do último discurso dele. Aí, para ele não morrer, o príncipe, foi o príncipe da Inglaterra? Da Alemanha. Da Alemanha, o duque, não foi? Da Alemanha. Mandou uns cavaleiros pegar ele, raptar ele para um castelo. Nesse castelo ele passou 1 ano, nesse castelo. E durante esse ano ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. O alemão. E já começou dando acesso, né? Começou dando acesso, então foi ao cristianismo, né? Para que os irmãos pudessem sair. E muitos saíram, só que muitos não entenderam, e mataram uns aos outros. Houve guerra religiosa nessa época. Foi terrível. E com o tempo, aí Martinho Lutero morreu, só que as pessoas que saíram do catolicismo através de Martinho Lutero, eles não tiveram, é isso que eu quero frisar para vocês entenderem, eles não tiveram a visão da igreja. Eles saíram do catolicismo, eles tiveram a visão da idolatria. Se dependesse de Martinho Lutero, ele limparia, ele não sairia do catolicismo. Ele limparia o catolicismo, ou seja, ele traria de volta o catolicismo ao início, de como era no início, sem vela, sem padre, sem bispo, sem papa, sem idolatria a santo, sem nada disso. A viver como os primeiros cristãos viviam, se dependesse de Martinho Lutero. Entendeu?
Mas só que ele não teve a visão de que a igreja não era só uma questão de ser purificada, de ser limpa. Não era. O catolicismo tinha se desviado de uma rota. Não sei se vocês estão entendendo. Era como se os primeiros cristãos vieram, eram perseguidos, reuniam nas cavernas com muita simplicidade, nas catatumbas, tudo, nas casas. Mas estava tudo normal, de acordo com a vontade de Deus. Era isso que Deus queria, que eles reunissem independente de padre, de pastor, de nada. Né? Mas depois que o imperador colocou um nome na igreja, que não deveria ter colocado, porque o imperador colocou o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Esse foi o primeiro a adulterar. Entendeu? Ele adulterou a igreja. Por quê? Porque a igreja não pode ter nome. Qual é o nome da igreja? A igreja. O nome da igreja é o seu próprio nome. Igreja. É igual a lua. Qual é o nome da lua? Lua. Existe nome para a lua? Ninguém pode acrescentar um nome à lua, né? Aí, do mesmo jeito, ninguém pode acrescentar um nome à igreja. Vocês estão entendendo? Então, o fato de Constantino ter acrescentado um nome, adicionado um nome à igreja, ele adulterou a igreja e ele desviou a igreja da rota. Ele tirou. Então, qualquer pessoa que enxergasse tudo isso lá dentro, a questão da idolatria, da impureza, tudo, e quisesse purificar, mesmo que purificasse, mas continuava desviada da rota. Vocês estão entendendo, né? A igreja, mesmo que fosse purificada da idolatria, de tudo, toda a doutrina falsa que eles colocaram dentro dela, mesmo assim, só o fato dela ter um nome, ela estava desviada. Por quê? Porque Deus, ele não aceita outro nome que não seja o nome dele, a igreja. Ele não aceita. A igreja é a noiva de Cristo, é a esposa de Cristo. Tipo, Sérgio não aceitaria que eu tivesse outro sobrenome que não fosse o sobrenome dele. Imagina. Entendeu? No dia que ele descobrir que o meu documento tem o nome de outro homem, ele vai imaginar o quê? Que eu me divorciei dele e casei com outra pessoa. Então eu adulterei. Entende? Eu me desviei da rota que era meu marido, do alvo que era meu marido. Então aconteceu exatamente isso com o catolicismo. Vocês entenderam? Então, assim, aí quando Martinho Lutero saiu, ele quis limpar, e o povo que saiu de lá saiu livre de toda essa idolatria, de fato. Mas o que foi que ele fez? Por ele não ter tido a visão do nome, a visão que a igreja não podia ter nome, ele não teve essa visão. Então, ele não passou para as pessoas que estavam reunindo junto com ele. Quando ele morreu, as pessoas imediatamente criaram um nome para a religião dele. Colocaram Igreja Luterana. Os muitos nomes. Você está entendendo? Então, se deu início a uma sequela de situações que até hoje a gente passa. Está entendendo? Sai o povo da Assembleia de Deus. Já coloca um nome. Exatamente. Sai o povo da Assembleia de Deus. Não, vamos reunir ali, na esquina. Vamos alugar ali e vamos... Como vai ser o nome? Vai ser o nome... Vai ser Assembleia de Deus Renovada. É como se fosse, escolhe o nome da igreja como se fosse o modelo de um carro. Né? Exatamente. Você está entendendo? O ano que passa vai mudando. Exatamente. Então, no livro de Apocalipse, ele fala, dá a entender, não, a gente percebe que o livro de Apocalipse fala, capítulo 18, da Grande Babilônia. Existem 2 tipos de Babilônia. Aliás, não existe 2, existe 3, né? Mas existe a Babilônia política, religiosa e financeira. Pelo menos essas são nítidas. 3 aspectos, né? da Babilônia. 3 aspectos da Babilônia. Então, a religiosa, todo mundo vê o aspecto da religiosa como a Igreja Católica. A Grande Babilônia. Certo? Só que se você for ler direitinho no livro de Apocalipse, no capítulo 18, diz que ela é a mãe, mas que tem as filhas. É 17. 17, né? É 17. Se ela é a mãe, que foi a primeira religião, e ela tem filhas, quem são as filhas? As denominações. As denominações. É uma verdade dura. Mas é. Que a gente não pode sair por aí falando. Entendeu? Porque senão nossos irmãos que reúnem nas denominações vão achar que a gente está falando deles. A gente não está falando deles, a gente está falando do sistema, da história, da linhagem. Vocês estão entendendo, né? Não é dos irmãos, é da linhagem, né? É do sistema religioso no qual eles estão. Então tem aqueles que estão na mãe e tem aqueles que estão nas filhas. Mãe é só uma, mas filhas são várias. E até hoje continua surgindo mais filhas. Entende?
E o mais interessante é que, eu não sei se é no 17 ou é no 18, que diz que a grande Babilônia, vamos ler, né? Seria bom você já abriu ali, que fala, Sérgio, que está escrito em mistério. É o 17. Mãe 17. Os primeiros versículos. das grandes abominações da terra. Capítulo 17. É esse mesmo, capítulo 17. Capítulo 17. Fala até que ela se entregou como segue do céu. Pronto, é bom a gente ler. Vamos começar do versículo 1, né? Uhum. Da igreja 3, que é grande, né? Que ela tem, era muitos filhos. Vamos lá? Fala assim, veio dos 7... Apocalipse, 17. 17. Vamos achar. Deixa eu ver, tá? Deixa eu achar. Eu vou ler porque eu tô perto do Pronto. celular, aí é mais fácil. Aí vocês só acompanham. Capítulo 17, versículo 1, que diz assim: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Aí o 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pronto, até o 5. E aqui ele coloca bem letra maiúscula, né? Aí vê só. Quando diz que ela está assentada aqui sobre muitas águas, no versículo 1, né? No finalzinho. No finalzinho diz assim: se acha assentada sobre muitas águas. Sobre muitas águas é muitas nações, muitos povos, muita gente. Certo? Ela está assentada sobre muita gente. E não é? É a religião que mais tem gente no mundo inteiro, não é? E ela está assentada como rainha. Por que ela está assentada como rainha? Porque você já viu um templo católico, o primeiro templo católico numa cidade sendo um rebardo, assim, numa favela, num beco. Ela está onde? No centro No da centro cidade. da cidade. É no centro. Exatamente. Ela está sentada como rainha no centro da cidade. Entende? Aí diz assim, aqui o 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na sua mão um cálice de ouro transbordante de abominações e de imundícia da sua prostituição. Quando diz assim, ela estava vestida de púrpura e de escarlata, essas duas cores aqui são vermelhos. Não é, Sérgio, vermelho? Uma púrpura é roxo, Um roxo, e a escarlata é vermelho. vermelho. É isso mesmo. Se você for observar, os vestes dos sacerdotes, dos papas e dos É. padres, tem essas duas cores, roxo É. e vermelho. É. É incrível. Como é idêntico. Como é idêntico, não é? É. Não dá pra você não ver aqui ela. Não dá. É incrível. Aí diz no 5, quando diz assim, na sua fronte achava-se escrito um nome. Vê, um mistério. Qual era o nome? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra, em letra maiúscula, não é isso? É. Aí, por que Mistério. na fronte, tem que dizer, o que é na fronte? É testa, certo? O que é testa? Testa é o que você vê de frente. Quando você desce aqui, essa ladeira, você vê o quê? Na frente do templo católico. Não é aquele beiral alto, não é como uma testa mesmo. E todas são assim. Todas são assim, não é? Tem algum nome escrito lá? Não tem. Sabe por quê? Porque é um mistério. Porque aqui está dizendo, está escrito em mistério. Eu nunca tinha pensado nisso. Todas as denominações têm nome na testa. Tem.
Todas. Só não, igreja Qualquer uma tem uma placa na testa, né? A testa é aquela parte, esse né? Superior. Ela não tem nome. Por quê? Porque está escrito em mistério. E o que é que está escrito em mistério? Está escrito assim: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. O que é meretrizes? É prostituta. A mãe das prostitutas e das abominações da terra. Tal mãe, Tal filhas. Entende? E das abominações da terra. O que é abominação? Coisas que Deus odeia, coisas que Deus detesta. E o que é que Deus detesta? A idolatria. É uma das coisas que Deus mais abomina. Não é? A idolatria. Isso sem falar nas coisas terríveis que há lá dentro. Principalmente o homossexualismo entre os padres, a pedofilia. É muita coisa nojenta, é muita coisa horrível que tem lá dentro. Por isso que é abominações da terra. Entende? Então, ela se tornou isso aí. Então, como alguém pode mudar isso? Como alguém pode limpar isso? Não pode. E se alguém sair de lá e colocar um nome, ela é uma prostituta. Uma filha. É uma filha. Por quê? Porque fez igual. Ezequiel 16. Mas não vamos ler, não. Não vamos ler Ezequiel 16, não, que é muito pesado. Sim. Então, assim... De casa. Então, assim, se você for observar até o modelo do templo católico, as denominações imitam. Eles não botam uma cruz, mas o modelo é o mesmo. Não sei se vocês percebem. Mas o modelo da construção é o mesmo. Em cima É o o mesmo. porto, né? Aquele Entendeu? negócio grande, né? Então, tá a mãe, tal a filha, realmente. Aí as cadeiras sempre É tudo igual. Entendeu? Então, assim, a gente... É necessário que os irmãos, todo mundo, tenha essa percepção histórica e também religiosa nesse sentido da religião católica. Porque quando alguém diz assim, não, minha religião é católica, ela foi a primeira. É verdade, a gente tem que conhecer a verdade acerca dos fatos, né? Por quê? Porque nós, como cristãos, precisamos ser pessoas sérias. E quando eu me converti, eu queria entender justamente todas essas coisas. Eu não queria ser uma pessoa leiga, uma pessoa que alguém me falasse alguma coisa e eu ficasse... Não, eu queria saber da verdade. E naquela época, eu dava aula de história naquela época, oi? Eu dava história. Se soubesse tanta coisa, aí... Buscava. Olha, pergunta a Sérgio. Sérgio chegava lá, isso já há muito tempo depois que eu tinha me convertido. E me encontrava de domingo aonde? Ou eu estava evangelizando, ou eu estava onde, meu amor, em cima da cama, lendo livros, não era não? Era. E escrevendo. E Sérgio estava fazendo o que? Estava lendo também. Tava olhando pra mim, tentando me conquistar. Era assim, por quê? Porque eu gostava de entender, de saber. Hoje não, mas naquela época, se você me pergunta, eu dava uma aula de história, porque eu fiz um caderno que tem todos os fatos essenciais da história. Com datas, com tudo. Eu tenho esse caderno em casa. Aí depois que eu me casei, aí Sérgio digitou, fez bem bonitinho ele. E o original que tem Rosário, ela guardou. Então, assim, eu procurava saber tudo. E foi tudo isso que eu descobri. Só que minha visão ficou ampla depois que eu ganhei a visão da igreja, entendeu? Claro que tudo isso serviu, né? Serviu de base para que depois o Senhor pudesse me revelar a igreja. Foi mais fácil, bem mais fácil, né? Porque eu já era uma pessoa que estava buscando. O Senhor encontrou em mim um coração de busca, né? Com relação a tudo isso. Então, aí pronto. Aí Martinho Lutero saiu, as denominações saíram e dali não parou mais. Surgiram muitos irmãos. Aí, os irmãos que estavam nas denominações, que saía de uma denominação para outra e criava a denominação, todos eles criavam as denominações com base nas revelações da Bíblia. Se você for observar, as igrejas pentecostais é com base em quê? No dia de Pentecoste que houve na Bíblia. Então, todas elas têm a palavra. Assim como o catolicismo romano também tem a palavra. Naquela época era latim. Mas depois de Martinho Lutero, eles perceberam que não podia adotar o latim. Então, eles ampliaram, porque eles estavam perdendo muito devoto, né? Muitos membros. Então, eles ampliaram a interpretação da Bíblia. Eles interpretaram em outros idiomas, mudaram, ajustaram. E no decorrer da história, o catolicismo romano tentou se adequar, né? Tentou se adequar para aprender, né? Os cristãos, para os cristãos não saírem.
E os cristãos que foram saindo, cada dia mais foram traduzindo a Bíblia. Hoje tem várias traduções da Bíblia, de uma maneira muito ampla, né? Os nossos irmãos, a gente não pode dizer que porque eles estão em uma denominação que é uma filha, historicamente, né, do catolicismo romano, a gente não pode dizer que eles não têm a salvação. Eles têm, porque a salvação está em Cristo, não está numa religião. Vocês estão entendendo, né? Para que a gente não confunda e não ache que está todo mundo perdido porque faz parte de uma denominação. Não. As denominações, o Senhor vai acabar com elas. E os irmãos vão sair delas, cedo ou tarde. Isso já está acontecendo aqui em São Benedito. É verdade. Porque já estamos vivendo uma época profética. O fato dos irmãos saírem das denominações aqui e reunir conosco é deixando a filha e voltando ao princípio. Da graça. Entende? Ninguém chamou. O fato dos irmãos saírem de uma denominação, de outra, do catolicismo, e vir reunir conosco. É como se eles estivessem voltando ao princípio. Como era antes, a igreja sem nome. Vocês entendem isso? Então, aqui em São Benedito já está acontecendo, né? Como é que eu posso dizer? Esse retorno, né? Esse retorno aos princípios bíblicos. Por quê? Porque no final de tudo, assim como os ídolos não vão existir, porque Deus vai destruir todos os ídolos, o catolicismo, que vai ser a última religião também a ser destruída, porque ela foi a primeira e vai ser a última a ser destruída. Mas as denominações não, as denominações vão ser as primeiras a ser destruídas. As filhas vão ser as primeiras a ser destruídas. Por quê? Porque uma vez que eles, os irmãos, saíram do catolicismo, se converteram de fato a Deus e estão divididos em muitas denominações, Deus vai tirar as denominações para que eles aprendam a se unir e viver como igreja. É isso que vai acontecer. E isso já está acontecendo aqui, em São Benedito. O fato deles começarem a reunir como a gente reúne. Então, o nosso alvo é levar essa visão para outras cidades, assim como chegou em São Benedito. Entendeu? A gente poder também levar para Quipapá, levar para... Para quê? Qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo? Porque, assim, existe a igreja em Quipapá? Existe. O que é a igreja? A igreja são todos os irmãos que creram no Senhor, mas está dividida nas muitas denominações. Não existe o testemunho. Não é? Não existe o testemunho. E em São Benedito existe a igreja? Existe, sempre existiu. Agora, a diferença é que aqui já existe o testemunho. Já existem pessoas posicionadas na base correta. Entende? Já existem pessoas voltando ao princípio. Entende? Então, eu cheguei aonde eu queria chegar. Vocês entenderam essa parte? Agora eu vou falar da igreja em São Benedito. Essa foi uma introdução, mas eu precisava falar tudo isso para vocês, né? Porque eu não quero que ninguém entenda que o nosso ajuntamento é mais uma religião. O meu maior medo é esse, entende? Ricardo, não sei se vocês perceberam, ele se levantou e disse uma salva de palma para o pastor Sérgio, a pastora Cida. Ele é uma pessoa, Ricardo é uma pessoa leiga, ele não consegue, ele não entende. Ele não tem uma visão clara. Ele está reunindo agora, ele não tem, né? Então, na cabeça dele, seja o pastor e eu sou a pastora. Isso aí é uma visão denominacional, certo? Aí Sérgio levantou, explicou que não somente ele era pastor, mas os outros também eram não pastor com posição, que nenhum de nós éramos pastores com posição, mas com a função de pastorear o povo de Deus. Deus nos colocou com essa função, né? Mas a questão denominacional, de pastorado, está impregnado na mente das pessoas. Entende? Está impregnado, não sai não, é incrível. Mesmo, até com relação à igreja, a gente fala com relação à igreja, a gente dá estudo, dá tudo. Mas quando alguém diz assim, vai reunir com os irmãos, não, eu vou para a igreja. Não, não é para a igreja, é reunir com a igreja. Eu digo, eu vou para a reunião. Não, eu vou para a reunião, tá certo. Ou vou reunir com a igreja, vou para a reunião, né? Mas se você dizer assim, eu vou para a igreja, você está dizendo que aquele local é a igreja. E não é a igreja. Então, tudo isso tem que tirar, né? Sair da nossa mente. Deus precisa limpar, nos purificar com relação a todos esses enganos, esses erros, né? Então, assim, depois de Martinho Lutero, que os evangélicos se espalharam no mundo, houve muitos movimentos. Tipo assim, um saía de uma religião tal, porque tinha uma visão, e assim sucessivamente. Até chegar em um grupo de irmãos chamados Irmãos Unidos. Certo? Quando esses primeiros irmãos, que se chamavam Irmãos Unidos, começaram a congregar como irmãos, já era como se fosse o início da restauração da igreja. Tá entendendo? Porque eles não colocaram um nome no templo, ou alugaram uma casa, colocaram o nome em cima. Irmãos Unidos. Não.
eram irmãos unidos porque eles procuravam se unir em torno das verdades que eles estavam enxergando. Entendeu? Mas para todo mundo, os irmãos unidos, ganhou um nome. Não que eles se autodenominassem, mas ganhou um nome. Até historicamente, hoje a gente sabe da história, né, como os irmãos unidos. Eram irmãos que tinham muitas verdades, que eles aprenderam muito, através de muitos irmãos que estavam nas denominações. Eles pegavam o conhecimento desses irmãos, juntavam e começaram a querer praticar para viver a vida da igreja naquela época. Só que naquela época se dividiram. Houve um grupo que não concordou com o outro grupo e se dividiram e formaram uma religião. Eu soube que a religião aquela, como é o nome? Cristã do Brasil, é um remanescente, né? Desses irmãos unidos. Por isso que eles pregam tanta verdade assim, ao pé da letra, né? Tem o Jonathan Darby, que é de um, e tem outro que eu esqueci o nome, mas são 2. Pois é. Aí assim, desses irmãos unidos. Só que naquela época saiu outros irmãos. Eu só sei que até chegar a história de Watmani, para encurtar a conversa. Só que os pais de Watmani, eles eram metodistas, né? Metodista, assim mesmo. Eles eram metodistas. Só que depois que o Watmani ganhou o Senhor, ele começou a ter contato com alguns irmãos dos Irmãos Unidos. Que foi o conhecimento que ele obteve com relação à igreja. Na verdade, ele ganhou a visão da igreja em torno dos ensinamentos dos Irmãos Unidos. Porque a história de Watmani na China, a China é um país que não tem liberdade de expressão comunista. Religiosa, né? Um país comunista. Os pais deles eram, que a gente falou agorinha, metodista. E o Watmani, um jovem de 17 anos, começou a ler e através da leitura ele ganhou a visão da igreja. E foi uma história linda. A gente tem o livro, eu acho que todo mundo deveria ler a biografia do Watmani. E ele teve a visão da igreja na localidade. É a questão onde tem. Tá lá no local, né? Eu tô com então é o que Josi está. É o que Josi está aqui. Só tem um mesmo. Agora Só tem um. tem É uma relíquia. na fila. Eita. Depois Agora deles. termine logo, moça. Que já faz séculos. Eu tô no último capítulo. Ah, tá. Só tem um livro. É porque é relíquia, não existe mais. É. É preciso ter a chance Ela para também entender tá capaz. com um e ela tá procurando alguém pra dividir a leitura com ela. E é. Sim. Aí assim, o Watmani, ele, em toda a sua história, né, ele foi um jovem muito aplicado, ele ganhou o Senhor. E a mãe dele também ganhou a visão da igreja. Já foi a mãe dele que batizou ele. Foi lindo. A história dele foi tremenda. E ele botou um propósito de ganhar todos os jovens da sala dele, que ele estudava, da universidade. E ele realmente ganhou. Era 70 jovens. 72, não foi? só um que não se converteu. Foi. 71. 71 jovens se converteram ao Senhor através dele. Ele se vestia de faixa e colocava na faixa os versículos de pregação do Evangelho. Ele andava na rua assim, vestido de faixa, para pregar o Evangelho, para chamar a atenção para a palavra. Então o testemunho dele foi tremendo. Aí, pouco tempo depois ele foi preso, porque lá não tinha liberdade de expressão. E ele faleceu, mas ele também tinha contatado um irmão chamado Whitney Lee. E esse irmão Whitney Lee também era um irmão muito precioso, muito inteligente. Aí a visão que ele tinha, ele passou para o irmão Whitney Lee. Ele morreu na prisão. E o Whitney Lee teve muito tempo, né? Ele não foi perseguido até a morte, o Whitney Lee. Aí o Whitney Lee, ele escreveu todos os estudo-vida da Bíblia inteira. Hoje a gente tem todos esses livros de estudo-vida. Estudo-vida são versículo por versículo. Todo o estudo de cada livro. Da Bíblia. Aí, foi o que aconteceu. O Whitney Lee, o irmão Dong Yulan, que também é chinês, né? Isso, Que o Watmani é chinês, o Whitney Lee é chinês. Então, o Whitney Lee, antes de morrer, passou a visão para o irmão Dong Yulan. E o irmão Dong Yulan, né, migrou para o Brasil. 1975. Ele veio para o Brasil, comprou uma fazenda junto com um amigo dele, Miguel Mar, que foi o pai dele. Samuel, é mesmo. Miguel Mar é o Ele é filho. família do irmão Pedro Dom. Exatamente. O irmão Dong é pai do irmão. O irmão Dong é pai do irmão Pedro Dong. Esse mesmo. Né? Aquele que veio pra cá pra conferência. É o pai Pai. dele. É por isso que eu tô dando a história todinha para chegar a ele. Entendeu? Whitney Lee, foi assim, o Watmani pregou para o Whitney Lee, que era um chinês. Aí o Whitney Lee pregou para o irmão Dong Yulan,
E o irmão Dong Yulan migrou, veio para aqui, para o Brasil, para São Paulo. Comprou uma fazenda, junto com Samuel Mar, que é pai de Miguel Mar e Esdra Mar. Compraram essa fazenda, reformaram essa fazenda e hoje é a Estância Árvore da Vida, onde a gente vai para as conferências. Aí o irmão Dong morreu, o irmão Samuel Mar também morreu, né? E agora os filhos dele se juntaram para edificar a igreja. Aí, que é justamente. antes ele morrer, ele falou para o Miguel, o Esdra, E o Pedro representante deles, né? Da continuidade. Então, isso. tanto o filho do irmão Dong Yulan, que é Pedro Dong, como o filho do irmão que é o Samuel, que é o Esdra Mar, deu continuidade agora à visão da igreja. Entendeu? Senhor. Aí voltando, né? Já expliquei essa questão. Aí voltando à história nossa aqui. Voltando à história nossa aqui. Quando foi no ano, eu acho que no ano de 2099. No ano de 99, eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava bem inconformada com a religião, na verdade. Muito inconformada. Aí eu disse não. 99 foi, no mês de outubro, mais ou menos. Eu tive um sonho bem interessante. Eu sonhei que eu chegava no quintal da minha casa e tinha um pé de alface, só o talo verde. E eu pegava, juntava água, botava água e juntava terra. E na minha frente ele frocava. Na minha frente nascia folhas, cada folha linda. E ficava uma torceira assim de alface. E eu me acordei. Quando eu me acordei com aquele sentimento de que aquele sonho era algo com relação à obra de Deus na minha vida. Eu já estava casada com Sérgio, já fazia mais ou menos 7 anos. 6 anos fazia que a gente estava casado. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Senhor, se tem alguma coisa a ver com a obra, então me mostra, Senhor, me mostra. E passei o final desse ano, que foi o ano 99, orando. Só que a partir daí eu comecei a ganhar outro sentimento. Era como se o Senhor mostrasse para mim, dissesse para mim que no ano de 2000, algo tremendo ia acontecer na minha vida. Algo ia mudar a minha vida. Aí, quando eu era menina, eu contava os sonhos, mas o Senhor não me mostrou nada. Agora, tem uma coisa. Eu tô com o sentimento que algo tremendo vai acontecer comigo no próximo ano. Será que eu vou morrer? Ou será que eu vou ganhar na loteria esportiva de repente? Eu não sou eu era crente, não era de jogar, mas de repente vou passar algum como é o nome? Bilhete premiado, né? Carro, mudar de vida, sei lá. Né? Os irmãos que são denominacionais ainda são muito terreno, pensam muito em riqueza, né? Os irmãos, a maioria deles pensa, e eu também pensava, é claro, não era diferente. Aí assim, e aquele sentimento muito forte, algo vai mudar na tua vida, vai mudar na tua vida. Eu digo, misericórdia, meu Jesus amado, será que eu vou morrer? Aí aconteceu o ano 2000 e nada aconteceu. Aí primeiro mês, segundo mês, terceiro mês meu pai quebrou a perna, fui parar no hospital, passei 1 mês mais ou menos internada com meu pai, sofri muito lá. Eu digo, mas não foi isso. Ainda não foi isso. É algo que ainda vai acontecer. Aí chegou o mês de maio, entrou o mês de junho, eu costurando muito. Aí durante o mês de junho, eu me lembro que uma noite, não sei se Sérgio lembra, eu disse, ô Sérgio, por que a gente, os cristãos, quando se converte, que saía do catolicismo romano, por que a gente não reúne em um só lugar? Observa, eu disse, por que a gente não se reúne em um só lugar? Aí ele disse, por causa da diferença de doutrina. Uns usa calça, outros saia, corta cabelo, não corta cabelo, fala em língua, não fala em língua. Então não dá para se unir. Aí eu disse, mas rapaz, seria tão bom que a gente pudesse ser pudesse reunir como um único povo, que tivesse o catolicismo, mas que tivesse, né, os cristãos verdadeiros, entendeu? Aí tudo bem, isso foi mês de junho. Aí passou o mês de agosto. Aí no final do mês de agosto eu estava costurando. E chega um casal lá em casa. Bate palma. Sérgio, eu digo, Sérgio, vai atender, que eu estava costurando, né? Sérgio saiu, achou que era da Batista. Aí mandou entrar. A irmã era com o cabelo cortado, curtinho, estava de saia. O irmão era um gago. Aí sentaram e começaram a apresentar livros, perguntando se Sérgio que queria comprar uns livros, tudinho. Aí Sérgio disse que não, que só lia a Bíblia, um negócio assim. Aí uma voz no meu coração, parece que eu estou ouvindo hoje, foi muito real. Uma voz disse assim para mim, levante-se e vá lá. Eu levantei, deixei as costuras lá e fui. Aí eles estavam sentados, cumprimentei, a paz do Senhor, eles amém, me sentei. Aí eles se direcionaram para mim, né? E começaram, olha, a gente veio aqui, a gente está fazendo evangelização, e
estamos com um carro ali, paramos de frente à casa da sua vizinha, Quitéria. Vocês sabem quem é Quiterinha, né? Quiterinha Dona Graça. De novo. Que na época eu morava de frente à casa de Quiterinha. Que Quiterinha morava ali, aonde é agora, como é o nome dele? Que era... Irmão Luís, o pai de Léo. Sim, Quiterinha morava ali, né? Aham. Aí ele disse, olha, sua vizinha recebeu o senhor, a gente é de Recife, não temos condições de ficar aqui cuidando dela. E vocês são... Aí a gente perguntou a ela se tinha algum casal aqui de crente, que morasse aqui perto. Eles disseram que era vocês. A gente veio pedir para vocês cuidar, ir lá, ler a Bíblia com ela, orar com ela. Que a gente vai embora. A gente não pode estar vindo aqui, que a gente mora distante. Amém. Quando eles disseram isso, na hora que eles disseram, sua vizinha se converteu e eu vim aqui para vocês cuidar delas. Não, o Senhor trouxe à minha memória o sonho. E a voz novamente falou, disse assim, lembra do pé de alface? É a obra que eu vou começar na tua casa. Através dessa irmã. É como se ela fosse a primeira. Aí eu disse, meu Deus. Eu parei, gelei, sabe? E fiquei assim, pensativa. Aí era como se eu não escutasse mais nada depois que eles falaram aquilo. Aí eles me deixaram 2 livros, deixaram uma Bíblia Restauração, com Sérgio. Foi dos 4 evangelhos. E foram embora. E a gente ficou, eu fiquei com os livros, não li, eu estava com muita costura na época, passou um mês ainda sem eu ler. Aí um mês depois, no mês de setembro, eu comecei a ler. Meu Deus do céu, Jesus amado. Quando eu comecei a ler o livro, tudo que faltava, como se fosse um quebra-cabeça, para se encaixar. Encaixou. Tudo. Aí eu não dormia mais de noite, eu só lia. Sérgio ficava bravo porque a lâmpada era assim, né? A lâmpada em cima. E eu ia deitar, mas eu não queria apagar a lâmpada. E ele queria dormir. E eu queria ficar com a lâmpada acesa. E era aquela confusão. E eu não queria nem terminar o livro. Eu não queria terminar o livro porque eu estava achando tão bom que eu ficava com pena de terminar, menina. Eu nunca senti uma sensação daquela. E todas as minhas interrogações, tudo caiu por terra. Tudo eu estava vendo de forma clara. Aí, assim, ganhei a visão da igreja naquele livro. O nome do livro é A Vida Normal da Igreja Cristã. Meu Deus. Aí ela tinha deixado, esses irmãos tinham deixado 2 livros. Então, eu li esse e Theo, sabe quem é Theo, né? A mãe de Noemi. Sei. Theo começou lendo o outro, que era a restauração dos muros de Jerusalém. Aí, já que deixaram 2 com a gente, eu lia um e ela ia ler outro. E a gente, na época, estava fazendo o último ano de magistério, 3º ano de magistério. Menina, quem foi mais que estudou? Eu quase reprovei. Estudava mais não. Eu descia, a gente, ao invés de ir estudar, eu ia para a casa de Katsumi, que tu lembra que na época ela trabalhava na casa de Katsumi. Aí eu ia para a casa de Katsumi, saía de lá 1h da manhã. Aí Theo ia me levar lá em casa, 1h da manhã. Quando eu chegava em casa, aqui entrando dentro de casa, você já abria a porta, batia a porta na cara de Theo, bem dizer assim, com raiva, bravo, sem entender nada do que estava acontecendo. Ou então, quando eu conseguia que ele abrisse a porta sem fazer nada, aí eu ia para a cozinha tomar café Mastel, isso 1h da manhã. Tomar café Mastel e continuar conversando sobre o livro. Então, ninguém dormia mais não. Aí, porque quando eu terminei de ler esse livro, A Vida Normal, eu dei a ela e ela me deu a restauração dos muros. Compartilhar. E a gente compartilhando, menina, a gente dormia mais não, a gente não fazia mais nada não. Sabe? Foi uma coisa mesmo séria. Estou lhe dizendo, uma coisa séria. A gente estava enlouquecida. Eu não andava mais no chão, era um palmo do chão. Até para costurar ficou difícil, eu não conseguia mais me concentrar, não conseguia mais nada. E os irmãos nada de aparecer, né? Aí eu pego o telefone de Gilson. Eu peguei o telefone de Gilson, descobri com Quiterinha. Aí ligo pra Gilson. Irmão! Aí quando, quem é irmã Cida? Ela, amém! Aí todo mundo dentro de casa lá, amém! Porque ninguém esperava, né? Porque eles deixaram a gente aqui abandonado e foram-se embora. E a bomba estourou e eu não tinha com quem conversar. Não sabia o que ia acontecer. Aí ele, o que foi, irmão? Irmão, eu tô enxergando, eu tô vendo que é a igreja. Irmão, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso mais ficar na Assembleia de Deus, irmão. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Ele, não, irmão, você tem que ficar lá. Você não pode sair de lá agora. Porque o medo dele era que eu saísse de lá e fosse pro mundo, né? Caísse. Porque aqui não tinha ninguém que reunisse.
Não é? Eu era a primeira pessoa que estava ganhando a visão da igreja. Aí ele ficou com medo, o negócio foi tão grande assim que ele ficou espantado. Disse, não, fica aí mais um tempinho. Aí, fica aí mais um tempinho. E eu agoniada, menina. Aí chega a inauguração do templo. Não tem um templo lá na frente? Perto do correio? Porque a gente reunia nessa ali, onde a casa do... pegado com a casa de cidade. A gente reunia lá, né? Aí quando houve a inauguração, no dia da inauguração, os irmãos vieram pra cá visitar a gente. No dia da inauguração. Eita. Aí Gilson foi lá em casa. Foi quando, nesse dia, eu contei o sonho pra Gilson, do pé de alface. Gilson saiu de lá doidinho. Ele disse que nem comentou, mas ficou com aquilo na cabeça. Aí pronto, ele passou alguns momentos lá, depois voltou pra casa de Quiterinha, que estava hospedado na casa de Quiterinha. Ele e Ivanildo, não foi? E eu terminei de fazer as roupas, que eu estava fazendo as roupas para os irmãos da Assembleia, né? Bordando, tudinho, né? Todo mundo chique. E tudo que eu escutava, para mim, eu estava vendo na igreja. Tinha um cantor que veio cantar, que cantava só hino que parecia com a igreja. Eu via a igreja em todo lugar. Eu disse, meu Deus do céu. Aí quando foi de noite, o culto. Aí quando eu chego de noite, eu digo, eu vou. O culto foi no clube. No clube. Quando chegou de noite... Meu Jesus da glória. Quando eu entro, menina de igreja. Eu e Galega até hoje, não só no meu pé, né? Naquela época do mesmo jeito. Ai, Galega. Quando eu entro, assim de gente. Aí eu fiquei todo mundo cantando um hino, mas na hora do pregador, que o pregador pega no microfone. Agora, eu acredito que Deus fala lá ou em qualquer lugar. Onde existe servo de Deus, o Senhor fala, porque fala mesmo. Minha filha, quando o pregador começa a falar, uma das primeiras coisas que ele disse foi: mulher, se levante nessa cidade, porque grande é a obra que Deus vai fazer neste lugar através de você. Aí eu espera aí. Eu acho que o Senhor está falando comigo. No pensamento, não foi? Isso no pensamento eu disse, eu acho que o Senhor está falando comigo. Não é comigo não. Tanta gente aqui, olha, assim de gente. Nossa, tanta gente aqui, o Senhor vai estar falando comigo. Ah, nada, que é isso? Menina, eu acabei de falar, eu acabei de pensar, ele repetiu que não é com você mesmo, não duvido não. Mas misericórdia, Jesus amado, e o que é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e o que é que eu vou fazer? Aí ele repete de lá, era como se fosse um diálogo. Aí ele repete de lá, não se preocupe, porque a obra é minha, e quem faz sou eu. Eu só quero que você levante-se, se disponha. Aí eu não aguentei mais ficar lá, não. Eu chorava que eu urrava. Aí o povo pensava que eu ia falar em línguas estranhas. Eu chorava que eu urrava. Eu tava já sapateando, igual as irmãs lá. Eu disse, não, eu vou me embora. Aí Galega falava pra mim, eu sei mesmo. Disse, é mesmo? Galega sabia disso. Ela é a solução. Aí eu saio, eu digo, não vou ficar não tenho como ficar não. Eu urrava de chorar. Aí saio pela praça ali pra ir pra casa, chorando, que a lágrima pingava assim. Quando eu cheguei em casa, me joguei em cima da cama, eu digo, meu Deus do céu, Deus falou comigo, e agora? E agora é pra me sair de lá mesmo, e agora sim. E Sérgio nem sonhava de enxergar nada. Esse era outro processo. Sérgio era dirigente da mocidade, dirigente do eletrônico, recebia todos os irmãos em casa, ele não tinha esse negócio que os irmãos têm, né, que não recebe, não, ele era aberto. Mas não tinha nenhuma visão, não tinha lido nenhum livro, nem nada, não tinha visto nada. Ô, minha filha, eu digo, pronto, agora aprumou pra mim o negócio. Agora aprumou. Aí chorei, morri de chorar, orei, me vi morrendo de novo pro mundo, porque eu pensava que eu tinha morrido pro mundo. Quando eu cheguei na Assembleia, né, quando eu me converti, eu digo, tô morrendo é agora, que eu nem sabia que eu não tinha morrido. Eu tô morrendo é agora pro mundo. Meu Jesus da glória, que eu pensei que eu tinha morrido pro mundo. Agora descobri que eu não tô morta não. Precisa muita coisa morrer ainda. Aí chega no outro dia, os irmãos vai e faz uma reunião. Na casa de Quiterinha. Ivanildo e Gilson. Faz a reunião e a gente vai, né? Eu e Sérgio, Theo e Galega. Parece Ivaneide, que Ivaneide não saía lá de casa. A gente vai pra essa reunião. Aí passou, né? Os irmãos foram embora, a gente foi à reunião de tarde. E os irmãos foram... Ou foi de tarde, ou foi de noite, um negócio assim. Aí os irmãos foram embora e a gente ficou. Aí teve a Santa Ceia, que foi na quarta-feira, ou foi na terça-feira, que eu não lembro quando era, mas a Santa Ceia. Eu fui. Quando eu chego na Santa Ceia, mais uma decisão. Tudo era pra me sair, Aí quando eu cheguei em casa, eu disse a Sérgio, antes de ir, eu tomando banho, eu digo, olha, essa é a última Santa Ceia que eu vou na Assembleia de Deus. Não vou mais.
Aí Sérgio disse, oxi, só porque os irmãos vieram aqui, aqueles irmãos de Recife vieram aqui. Mas será possível? E a gente não pode receber esses irmãos, não, é? A gente recebe, mas não é obrigado a gente sair da Assembleia, não. Aí eu disse, bom, não vou falar nada. Eu não vou mais. Aí é a última. Aí fui. Voltei sabendo que era a última mesmo. Aí quando foi no outro dia, escrevi uma carta. Irmão Luiz Bezerra. Não vou mais congregar na Assembleia de Deus. Porque eu vi que o corpo de Cristo não pode ser dividido. E a denominação está tudo dividida. Aí eu falei tudo que eu estava vendo, minha filha. Falei tudo que eu estava vendo. Olha, eu descobri que o corpo de Cristo não pode estar dividido. E que a religião está tudo errada. E que eu não quero fazer parte disso. E que eu escrevi a carta. Quando eu terminei de escrever a carta, quem disse que Deus deixou eu escrever a carta? Eu entregar. Não tive o sentimento de entregar. O sentimento que vinha dentro do meu coração era guarda a carta. Guarda a carta. Eu digo, vige, tem que guardar a carta, meu Deus do céu. Guardei a carta. Isso foi na quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, minha filha. Eu não sei se foi dessa semana ainda ou foi na outra semana. Não estou lembrada direito. Que eu estava com a carta guardada. Sérgio vai passando pela loja de Nalva. E o irmão Luiz Bezerra estava dentro da loja. Chama Sérgio. Ele ficou sabendo que teve reunião na casa de Quiterinha com esses irmãos de Recife. E ficou sabendo que eu e Sérgio, e Galega e Theo tinha ido. Sabe, pequeno, o povo sabe tudo, né? Aí chamou Sérgio. Aí perguntou a Sérgio, olha, eu tô sabendo de um grupo de irmãos sem pastor, que tá andando por aqui. Que tá andando por aqui. E eu soube que vocês foram pra casa de Quiterinha, foram pra reunião, receberam eles na casa de vocês. Olha, irmão. O que eu quero saber é o seguinte. Você vai ficar com esse grupo sem pastor ou vai ficar na Assembleia de Deus? Deus é muito esperto. Eu sempre digo que Deus mata vários coelhos com uma cacetada só. E é verdade. Deus é demais, menina. O Senhor é demais. Porque homem não gosta de ser pressionado, né? Vocês homens não gostam. Quer fazer com que um homem tome uma decisão, pressione ele. Se pressionar, ele decide logo. Eita, foi no quando quente. o Sérgio decidiu. Foi quando ele decidiu. Ele não tinha visto nada, ele não entendia nada do que tinha acontecido, mas feriu o orgulho dele, né? Aí ele disse, olha, peraí, eu não posso receber os irmãos na minha casa, não, velho? A casa é minha. A casa é minha, eu recebo quem eu puder. Não, mas você tá errado, eu vou colocar o seu nome como disciplinado no livro. Aí Sérgio, eu não aceito, não. Se é para colocar o meu nome como disciplinado, risco o meu nome do Rod membro da Assembleia de Deus, porque a partir de hoje eu faço mais parte da Assembleia de Deus, mais não. Olha o que é que Deus faz. Vê porque Deus não queria que eu tivesse entregado a carta. Entende? Deus que ia fazer. Porque era Deus que ia fazer. E outra, Deus não estava chamando a minha pessoa. Deus estava chamando a gente como casal. Deus queria usar a gente como casal, não eu como mulher. E ele queria ter uma expressão normal aqui, né? De um homem e uma mulher representando Cristo e a igreja. E não uma mulher que quisesse fazer alguma coisa. Porque se eu tivesse escrito a carta, era como se eu quisesse fazer alguma coisa. E não era assim que Deus queria trabalhar, entendeu? Deus queria começar um negócio de forma correta. Sérgio não tinha visão ainda, mas o que era a visão para Deus? Deus disse, depois eu dou a visão a ele. O importante é agora ele tomar a decisão. Porque Deus viu que eu tinha tomado a decisão. Mas não era a minha decisão, era a dele, né? Aí o Senhor moveu aquela situação para que ele tomasse a decisão. Aí ele tomou, disse, e a decisão da sua esposa? Aí Sérgio disse, a mesma que a minha. E saiu bravo. Nesse mesmo momento, veio o plano de Deus. Disse, saiu nada. Saiu todo desconchavado da situação, né? Aí nesse mesmo momento ia passando Quitéria, Theo, mãe de Noemi. Deus preparou um momento para que 4 pessoas nesse mesmo momento saíssem da Assembleia de Deus. Sérgio e eu, Quitéria e Galega. Aí perguntou a Theo também, do mesmo jeito. Olha, eu soube que tá tendo um grupo de pastores por aí. Chamou Galega. Só que cada um em tempos diferentes, entendeu? Um após o outro. Uma não sabia o que tinha sido a decisão do outro. E todos tomaram a mesma decisão. Aí Theo disse sim, mas eu vou tomar. Aí ele disse, Sérgio já tomou a decisão dele. E você, irmã? Ela disse, eu vou tomar a mesma que a do Sérgio. E ela não sabia que decisão Sérgio tinha tomado. Aí do mesmo jeito, Galega. Aí Galega do mesmo jeito. Disse, não. Aí ele disse, não, Sérgio e Cida já tomou a decisão deles.
Theo também, que chamei ela aqui pra gente conversar, e agora é a sua vez, porque você estava lá também com esse grupo, eu quero saber qual a sua decisão. Ela disse, a mesma que eles. Aí chegaram tudo indo, uma vez só lá em casa. Quando falaram, menino, eu pulava de alegria. Eu não queria saber como ia acontecer. Eu só sabia que era Deus que estava fazendo o negócio. Eu sabia, eu tinha minhas convicções, tinha minha certeza, sabe? O que eu tinha escrito, tudo. Aí eu escrevi até naquela tábua que eu costurava, que era uma tarimba, né? Que eu cortava para em cima. Aí eu escrevi até a data desse acontecimento. Aí pronto, aí a partir daí eu não fui mais para a Assembleia, como realmente eu tinha falado para Sérgio. Sérgio ficou na dele também, não estava entendendo nada do que estava acontecendo, mas ficou na dele. E Theo subia toda noite para orar comigo. Todo dia a gente orava lá em casa. A gente botava uma cadeira, ela botava uma cadeira, eu botava outra e a gente orava. Se a gente não estivesse escutando o hino, a gente estava desfrutando dos livros que a gente estava lendo ou então estava orando. Ela fazia uma oração de uns 40 minutos, eu fazia outra oração de uns 40 minutos e terminava a nossa reunião, nós duas. Cada um orava 40 minutos. Sérgio ficava no quarto assistindo televisão, alguma coisa. Não estava realmente entendendo nada. E isso foi no final do ano de 2000. Foi, no final do ano de 2000. Que eu tinha que costurar tudo. Agora, pense para costurar como foi difícil, minha filha. Foi muito difícil, porque eu só pensava nisso. Eu só falava da igreja. E eu não pensava em outra coisa, aquela coisa toda. Tinha uma lojinha de frente à minha casa, tu lembra? Tu não lembra não, né? Assim, na sala tinha uma lojinha que eu vendia uns tecidos. Ah, lembro. Lembra? De tecido. Pronto. Aí naquela salinha ali, eu botava uma cadeira, até eu também, e ela ia nossas comunhões. Aí terminou o ano de 2000, né? Aí chegou o final do ano. Aí no mês de janeiro, Theo foi embora, os irmãos vieram aqui, aí chamaram o Theo pro CEAP. Ela foi embora pro CEAP e eu disse, e agora? Fiquei sozinha. Agora, o mais interessante... Ficou sem a companheira. Foi. Agora, vê o que acontece. Antes de Theo ir embora, a gente orando assim, e teve a festa de final de ano. Não tem a festa de Reis? Final de ano, ano novo. Aí, Zezinha veio do Recife e arrumou um namorado. E era um primo teu. Sobrinho, primo, Joel. era um primo, tio. Joel. Que tinha sido crente, não era? Era desviado. Era. E Zezinha sempre foi muito antirreligiosa. Ela não gostava de nenhum pastor, que ninguém das pregações. Aí Zezinha era assim, ela não conseguia ir para uma religião e receber o Senhor lá e tudo. A mãe dela tinha tido câncer, ela pedia muita oração, mas ela não queria ser crente de religião. Aí o que aconteceu? Ela começou a namorar com esse menino. Que ele veio passar o final de ano, né? Aí começou a namorar com ele. Aí ele começou a pregar para ela. Ele pregava para ela o tempo todo, aonde estava. Aí foi justamente nesse período que eu e Theo orava na sala. Aí ela entrava lá em casa, né? Ali na festa de Reis, tudinho. Ela entrava lá em casa para ir no banheiro e a gente estava orando na sala. E ela, que coisa estranha. Aí isso foi em dezembro, né? Para janeiro. Aí em janeiro, na primeira semana de janeiro, Theo foi embora pro CEAP. Aí foi o que aconteceu. Sérgio estava tendo contato, já fazia algum tempo, que ele evangelizava o marido de Cristiane, de Givani. Jadelson. Aí falou alguma coisa da igreja, não sei. Eu só sei que houve uma reunião, 8 dias depois que Theo foi embora. Houve uma reunião lá em casa, não sei nem como foi marcada na minha sala, não sei. Eu só sei que houve uma reunião lá em casa, então não estava mais, era só eu. Mas aí o Sérgio tinha que vir para a sala, porque já Deus disse que ia para lá estudar a Bíblia com o Sérgio. Aí Sérgio teve que vir para a sala. Aí já Delso veio, Sandra também veio, que eu nem sei quem foi que chamou Sandra. Sandra de Bahia Firmino. Ah, sim. Gisele, que trabalhava comigo, também estava nesse dia. E Zezinha e o namorado dela, o teu primo. Margarida também. Não, nessa primeira reunião. Não. Ou seja, quase 10 pessoas na sala. Agora imagina, pensa se o negócio não fosse de Deus, não era daquele jeito. Tinha que ser de Deus mesmo. Porque, vê, não foi algo planejado, tu tá vendo como é? Não foi algo planejado. As pessoas se juntaram para reunir 8 dias depois que Theo foi embora. É como se Deus tivesse dizendo assim, olha, não depende de Theo. A sua companheira para orar era Theo. Mas aí até agora foi só oração. De agora por diante, vou tirar ela. Ela vai aprender a Bíblia em outro lugar.
e eu vou dar início à reunião na sua casa, o pé de alface na sua casa. Entende? Aí começou a nascer as primeiras folhas do pé de alface na minha casa. A partir dessa reunião, nunca mais parou de ter reunião na minha casa. Até que fosse alugado locais de reunião para reunir até os dias de hoje. Senhor Jesus. Foi assim que começou. Aí, a partir disso, começou uma perseguição. Porque até aí, até a gente não reunir, só o fato da gente ter saído da Assembleia, ninguém estava nos perseguindo. Porque o irmão Luiz, né, botou para fora, bem dizer, os 4, né? Então, mesmo que alguém falasse, né, mas todo mundo ia dizer, não, mas não foi o senhor que, né, chocou eles na parede e eles tomaram essa decisão, né? Então, não houve perseguição até aí. Mas quando o Theo foi embora, que começou a primeira reunião, aí começou. Aí começaram a dizer que Sérgio estava abrindo uma religião na casa da gente e que era para ganhar dinheiro, porque a gente era pobre, queria enricar. E começou, e cada um que dissesse uma coisa. E depois disseram que a gente reunia girando, e depois se abaixando, e estava uma árvore no meio, e ficava fazendo assim como uma galinha na árvore. E olha, aí surgiu tanta conversa. Todo dia surgiu uma conversa nova. Todo dia surgiu uma conversa nova, minha filha. Era uma coisa séria. Aí pronto. Aí passou o mês de janeiro, a gente reunindo dessa maneira, né, que... sem ser planejado, desse jeito. A gente foi arrumando cadeira para o povo sentar. Aí, em fevereiro, teve uma reunião de jovens, não foi, Sérgio? Foi a primeira conferência que a gente foi, em Natal. Fevereiro, não foi? No final de janeiro. A gente tinha ido para Recife, para casa de Gilson, não foi? Pronto. Aí a gente foi a primeira conferência, que foi no final de janeiro para fevereiro. Essas conferências aqui aí em Natal, a gente foi. Pronto. Então, e aí começou a perseguição. Dias depois a gente alugou aquela casa de Rubens Siqueira, que hoje é o irmão de Galega. A gente alugou para ser o nosso primeiro local de reunião. Foi todo mundo rápido, sabe? A gente se reunia, o nosso gasofilaço era uma caixa de papelão, uma caixa de sapato de papel. A gente ajeitou ela para ser o gasofilaço. Cantor. E cadê o cantor? Misericórdia, Jesus. Não tinha um que cantasse. Era horrível. Horrível. Né? Todo mundo bem afinadinho. Só Jesus tem misericórdia. Mas assim, aí... Muita gente ainda dá pra passar piada. Mas quando é... Eu só sei que foi assim que começou. Eu só sei que nesse mês de outubro, depois que os irmãos expulsaram a gente de lá, eu acho que 15 dias mais ou menos depois, a gente estava nesse processo, eu lembro de outro sonho que eu tive muito interessante. Paulo, pai de Guná, esteve lá em casa para me chamar para ir para Caruaru. Eu acabei de acordar, ele chegou lá, assim, vamos para Caruaru, que ele tinha a lojinha, né? Não, nessa época não tinha a lojinha mais. Eu não sei por que ele passou lá por casa para chamar para Caruaru. Eu só sei que eu me levantei meio atordoada, eu tinha acabado de ter um sonho tremendo. Aí eu falei pra ele, e ele não sabia, ele nem sabia que eu tinha saído da Assembleia ainda, que ele ainda congregava na Assembleia, Paulo. E ele não sabia ainda que eu tinha saído. Aí eu disse, Paulo, eu tive um sonho tão esquisito. Eu sonhei que eu estava numa cabana no meio de um deserto. O deserto de casa, não tinha casa, só tinha essa cabana. E era uma casa de taipa, coberta de palha, como as casas de antigamente. Pelo menos no sítio onde eu morava era assim. Era de taipa, né? Cobertinha de palha. Aí eu disse, olha, e dava uma tempestade, e eu tentava fechar as portas e não conseguia. E tinha um animal que estava rodeando a cabana, como se fosse um tigre preto. Queria nos devorar, queria entrar dentro da cabana, mas não conseguia, porque entre o mato e o terreiro era como se tivesse uma cerca. Mas era uma cerca invisível, que ele tentava passar e não conseguia. E eu via, porque ao fechar a janela, as portas, que eu estava preocupada, por causa da tempestade que ficava abrindo, e as palhas chegam a ficar levantando, aí eu vi o bicho, um bicho grande, de olho de fogo. Ele fazia assim na cerca, ele vinha e fazia assim, mas eu não via que cerca era essa. Aí dentro da cabana estava meu pai contando dinheiro em cima de uma cama, preocupado com a aposentadoria dele. Tava minha tia Miana, com Zezinho e Virgem, bebo,
Josa, minha irmã, Oxê. com Sabrina no braço, querendo fugir da cabana, com medo de ficar lá dentro. E eu preocupada com toda essa situação e ainda com as portas abertas. Pensa numa preocupação e me acordei aperreada, atordoada. E Josa ainda fugia, queria fugir. Aí eu ia buscar elas. Não, mulher, se tu sair, o bicho te pega, tem que ficar aqui dentro. Aí quando eu contei pra Paulo, olha, Paulo não sabia de nada que estava acontecendo. Aí Paulo olhou pra mim e disse, eita, Cida, a cabana é a igreja que tu vai edificar. Olha, ainda hoje a Arminda se lembra, a Rosália, a Arminda que estava na hora. A cabana é a igreja que você vai edificar. Aí eu me alegrei, eu disse, quer dizer que tia Miana, Zezinho, Vígio vão se converter, né, meu pai? Ele disse, não. Essa sua família representa os primeiros irmãos que vão reunir com você. Misericórdia, Jesus. Aí eu disse, e o bicho que queria passar? Ele disse, não, o bicho é Satanás, que vai estar em derredor de vocês, querendo devorar vocês o tempo todo. Mas vocês sempre vão estar protegidos pelo Senhor. Vai ter uma proteção que não vai deixar o inimigo, que era a cerca. Aí, Que era invisível. que era invisível a cerca, a proteção. Que a gente realmente não vê, né? Aí eu disse, e aquela tempestade que vinha sobre a cabana, chega, levantava, assim, um vento forte, uma chuva. Ele disse, é a perseguição que vai levantar-se contra vocês. Do mesmo jeito aconteceu. Do mesmo jeitinho. Aconteceu. Isso foi o quê? Em outubro para novembro. Pronto, do mesmo jeito aconteceu. Quando a gente realmente se posicionou, né, no mês de janeiro, que o nosso posicionamento foi no mês de janeiro, nem foi quando o Theo foi pro CEAP. Aconteceu do mesmo jeito. Perseguição, tudo. Os primeiros irmãos eram justamente irmãos assim mesmo. Irmãos que não tinham muita firmeza. Jadelson mesmo não permaneceu. Jadelson, né? Sandra e Maria Firmino, você sabe o que aconteceu com ela, né? Então teve alguns que não... Não sei quem é Sandra. Sandra que matou Mijoleta. Sim. Né? Então, esses foram os primeiros que vieram reunir, né? E muitos outros também que vieram reunir no início não permaneceram, entendeu? E o mais interessante é que quando eu sonhei com o pé de alface, era como se o pé de alface tivesse um talo verde, tivesse folhas secas. E quando nascia as folhas verdes, as secas desapareciam. Aí eu digo, não, as secas foram os primeiros que começaram, mas não permaneceram. Até hoje, na hora do partir do pão, quando eu olho para a mesa, que eu vejo os irmãos indo para a mesa, cear, para mim, os irmãos, cada um deles é uma folha do meu pé de alface, do meu sonho. Na maioria das vezes que, diante da mesa do Senhor, eu fico morrendo de chorar. Porque vem à minha memória, como se eu estivesse vendo, sabe? Claramente aquela cena ali. Cada irmão que vai ali cear, é como se cada um deles fosse uma folha do pé de alface. Cada um deles. Eu não vejo defeito em ninguém ali. Para mim, todos fazem parte do pé de alface. Todos foram chamados pelo Senhor. Todos fazem parte da promessa. Sabe? Aí, na maioria das vezes, eu me derreto. E essa é a história da vida da igreja aqui em São Benedito. Até os dias de hoje, vocês são os remanescentes, né? Os privilegiados. Amém. Agora desliga o celular, porque senão não tem celular que consiga gravar mais. Essa tia minha aqui é aquela do Alto Bonito? É. Uhum. Mais bem pouquinho É. café. Aham. Faz parte da